nicolaíta na igreja. He's a spirit. You can't crown a spirit. Ele era um espírito. Você não pode coroar um espírito. But 300 years later, he become a pope. Mas 300 anos depois, ele se tornou um papa. And then they crowned him. E então eles o coroaram. He had no crown to start with. Para começar, ele não tinha nenhuma coroa. But he got a crown later. Mas ele obteve uma coroa depois. See? When that spirit become incarnate. Veja, quando aquele espírito se encarnou. See? Veio. He become a man. Ele se tornou um homem. Nicolaitan doctrine become a man. A doutrina nicolaíta se tornou um homem. Then they could crown it. He couldn't do it because it's just a doctrine. Então eles não puderam coroá-lo. Eles não tinham feito isso, porque ele era apenas uma doutrina. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém? Está tudo vivo, tudo bem? Nós vamos ler Gênesis, capítulo 24, a partir do versículo 55. Gênesis 24, verso 55. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram-lhe: chamemos a donzela e perguntemo-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Amado Criador, mais uma vez, Senhor, te damos graças, porque o Senhor tem nos ajudado nesta viagem que fizemos ao sul e retornamos hoje, guardado por Ti. E o povo, aqueles que são eleitos, são abençoados com a palavra. Continua nos ajudando, Senhor, enquanto transmitimos este recado, que o Senhor possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vou falar sobre decisão. Eu creio que a decisão está na vida do homem, da mulher, todo o tempo. Você tem que decidir
para casar, você tem que decidir, ensinar os filhos a decidir depois. É uma decisão que cada um toma na vida, e isto vai até o final. Você vai decidir se vai estudar ou não. Você quem tem que decidir se vai casar ou não. Há uma necessidade da pessoa decidir se vai formar para alguma coisa ou não. É uma decisão que cada pessoa tem que fazer. Chega o tempo de casar, tem que decidir. Vão decidir se vão ter filhos. E você tem que decidir sua fé. Esta é a mais importante de todas. Se você decide se vai formar para alguma coisa ou não, você terá o seu sofrimento. Se não decidir, se você fizer o que é mal, não terá um estudo suficiente, não ganhará o que precisa, o que futuramente você vai lamentar por uma decisão que você teve de não estudar, de não formar para nada. Você vai ter que trabalhar mais duro, sempre é assim, como diz no pesado. Tem que fazer isto. E as outras decisões você decide para o casamento, se der problema, e você conseguir carregar aquela cruz até o fim, Deus ainda te honrará. Você não espera receber benefícios de Deus casando e não chegar até o fim. Você fez uma decisão, mas não foi até o fim. Se até que a morte o separe, então tem que até que a morte separe. Se não for até o fim, não espere receber uma recompensa de Deus. As pessoas tentam favorecer a si mesmas e os seus casamentos se destroçam e eles arrumam outros. Não pagam o preço com aquele casamento. Depois quer receber uma recompensa de Deus ainda. Você tem que ver como cristão, como cristã, somos obrigados a fazer uma decisão até que a morte separe. Isto é, do lado do casamento. Estou falando isso para me chegar onde eu quero. Se você não faz essa decisão, você vai viver solteiro. Mas se faz uma decisão, vai até o fim. Cumpre com aquilo. Deus te honrará, mesmo tendo dificuldade no casamento. Deus te honrará se você lutar e cumprir sua palavra. For até o fim. O povo hoje não tem palavra. Então, esse é o problema. Então não vão até o fim porque não tem palavra. E nós, como cristãos, temos aprendido a ter palavra, cumprir o que nós falamos e aí carregar essa cruz. Esse homem pode estar pesado, essa mulher pode estar pesada, pode estar custosa, mas tem que carregar até o fim. A parte do casamento não é tão problemática para você não ir para o céu. Agora, a parte da sua decisão de fé compromete sua salvação. Se você não faz a decisão certa, se você decide por uma igreja, se você decide por crer em 3 pessoas na divindade, em 2 pessoas na divindade, se você decide para com estas coisas, você vai ter que pagar o preço depois, certo? Isso compromete sua salvação. Então, quando você decidir, você tem que ter segurança no que vai fazer. Mas as pessoas, como não têm segurança para decidir para casamento, elas não têm segurança também para decidir para a fé. Elas não conseguem ter uma decisão para a fé. E Deus te honrará se você fizer como Israel.
crendo no Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, honrando aquilo e indo até o final. Tem gente que não vai. Eles começam, faz algum trabalho, pula, grita, daqui a pouco eles voltam atrás. Eles não prosseguem. São pessoas volúveis em suas decisões. Elas não têm segurança do que elas decidem. Muitas vezes põem Deus no meio, aí eu orei, aí depois quando veio o problema, vem as dúvidas, aí a oração foi pouco. O problema foi maior do que as orações que foram feitas, e o resultado do casamento está pior. Então acho que a oração foi pouca. E não adianta agora você romper com o casamento, você tem que levar isso até o fim. É como filhos. Os filhos podem ser desobedientes, mas você leva até o fim. Você carrega eles até o fim. Isto é uma decisão de pai e mãe. Você não larga filhos, você prossegue com filhos, você cuida dos filhos até o fim, porque isso é um dever de pai e mãe, de cuidar. Então, a parte da decisão para a religião, se você escolhe a religião errada, você vai para o inferno. Foi o tempo daquele ditado que todo caminho leva a Roma. Isso é uma mentira. Se você pega o caminho oposto, você não vai chegar em Roma. Então, não leva a Roma nada. Como a pensar que todo caminho leva ao céu, toda igreja leva ao céu. Também não leva, não. Cada igreja vai levar no seu próprio céu. Mas o céu mesmo, de Deus, você tem que escolher o caminho de Deus. Você tem que saber e fazer uma decisão pelo caminho certo. Mas é você que é revelado, se você viu o caminho ou não. Tem pessoas que chegam, mesmo na terceira etapa, elas chegam animadas. Aí depois, aquilo apaga. É porque elas foram fogo de palha. Elas não tiveram revelação. É como no casamento, vai que é uma beleza no início, talvez uma semana já murchou tudo. As pessoas não têm segurança do que faz. E na fé também muitas vezes são assim. Elas começam, elas ouvem, isso é verdade, isso é maravilhoso, isso que é Deus. Aí passam os meses, passa um tempo, não tem nada de Deus naquilo. Aí você vai ver. Você fez uma decisão errada. Você decidiu, mas decidiu errada. Fez uma decisão errônea na sua fé. Aí você vai ver, isso não é de Deus. Então, por que não parar um pouco, examinar e ver se é de Deus ou não é de Deus? Então, primeiro tem que examinar, para depois você fazer sua decisão. Primeiro você vai namorar, para depois fazer a decisão, para ver se vai casar com essa menina arteira, que ela não sabe nem fazer café, mas beijar ela sabe. E se não sabe, quer aprender. E o rapazinho também não sabe fazer nada, não tem nem serviço, mas quer mulher. Primeiro você vai trabalhar, você vai arrumar um emprego, ser responsável, para depois você pensar em namoro e beijar a filha dos outros. É fácil pensar em beijar. Então você precisa de segurança no que faz. Eles vêm para a mensagem, e na mensagem faz uma decisão, e daqui a pouco não vão para frente também. Muitas vezes vem até na terceira etapa. Eu tenho encontrado gente que chega e naquela euforia, aí depois apaga tudo aqui. Mas você viu? Você vem por emoção. Agora Deus testa os seus, é na fornalha. Deus testa os seus, é na cova de leões. E talvez a fornalha é o seu lar, é o casamento que você teve, é o namoro que você teve, ou é a religião que você escolheu. É uma prova de fogo que você está passando. E
não vence aquilo, por que não ser como Sadraque, Mesaque e Abednego? Ainda que o nosso Deus não nos livre. Ele não fez negócio com Deus. Eu quero ver se o vosso Deus vai livrar vocês das minhas mãos. Eles disseram, ainda que o nosso Deus não nos livre, nós não vamos prostrar. Já fizemos a nossa decisão. Nós não prostraremos diante da sua estátua. Nosso Deus não nos livre, não tem problema. Vou queimar. Mas dobrar a sua estátua eu não vou. As pessoas têm que ter segurança. Isso é segurança. Ainda que o meu Deus não me livre da cova dos leões, vou ser estraçalhado pelos leões? Eu creio em Deus. Continuarei crendo. Isso é uma decisão de Daniel. É difícil você encontrar crente Daniel, crente Sadraque, Mesaque e Abednego. Você encontra crente, Senhor, eu vou dar 10 para a igreja, o Senhor vai me dar 100? Eu vou fazer isso para o Senhor, mas o Senhor vai fazer isso para mim? O Senhor prometeu. Quer dizer, pensem que Deus é um caduco que nem nós. Que Ele esquece do que Ele tem prometido. Não. Você faz negócio com mortais, mas com Deus você decide. Você escuta Ele ou não escuta. Ou você escolhe céu ou inferno. Você tem que decidir. Isso é uma decisão sua. Não é pastor, não é marido, não é mulher, não são filhos. E também nenhum desses deve me ajudar e nem me atrapalhar. Para ir para o céu, mas não tem ninguém que ajuda nem que atrapalha. Eu vou para o céu com a minha decisão. Não vou culpar ninguém. O defeito dos outros é fazer como Adão. É a mulher que o Senhor me deu. Conversa com a mulher, é a serpente que o Senhor criou. O defeito do ser humano é culpar os outros. E não tomar a responsabilidade para si mesmo de seus fracassos, de seus erros, de sua falta de capacidade para decidir. Então, que a pessoa pode ser um bom profissional, mas não tem capacidade para decidir para Deus. E nós, por ser um bom profissional, achamos que somos uma grande coisa. Deus quer ver nós temos capacidade para decidir para com Ele. Não tem nada que segura, não tem nada que atrapalha. Você serve a Deus, você enfrenta a arena, você enfrenta cova de leões, você enfrenta a fornalha, você enfrenta marido ruim, mulher ruim, filhos desobedientes. Você não decide porque o amor decidiu. Você decide porque você tem capacidade própria de decisão. O amor falou que também vai servir a Deus, então eu vou. Então a hora que o amor não quiser mais servir a Deus, você também não vai. A querida ou querido, não tem nada a ver com estas pessoas, tem a ver, é você e Deus. A minha mãe, diz o profeta, assim, que a moça diz, a minha mãe vai falar isso de mim, diz, tem que tirar isso também, tem que tirar. Não tem nada a ver com sua mãe, é você e Deus. Para ir para o céu, não tem ninguém que te leva e não tem ninguém que te tira. Ou você vai ou não vai. E é uma decisão sua. O pastor me atrapalhou. Também não, o pastor não atrapalha. Não tem ninguém que me atrapalhe. O profeta não me atrapalha. Pastor não me atrapalha. Aí você fica, filhos não me atrapalham, esposa não me atrapalha. A mulher tem que falar mesmo, marido não me atrapalha, filhos não me atrapalham. É uma decisão que nós fizemos. Deus não gosta desses bonecos de trapo, não. São carregados pelos outros, que nem o andor da católica. Deus não gosta desse tipo de gente. Deus gosta de alguém que se decide, que anda. Não é carregado, não. Anda. Você vai para a igreja com suas pernas. Não é porque os outros te carregam, não. Você vai com suas pernas. Você luta. Você enfrenta o problema. Você crê nessa mensagem, não é porque alguém te coçou, não.
Você crê porque Deus te revelou. Se Deus não te revelar, não creia nela também. Larga de mão, porque tem que ser uma decisão. Você tem que fazer, que você está preparando para ir para o céu. Então você tem que fazer uma decisão certa. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final, diz São Paulo. Agora, ele sabia que ele tinha crido. Nós não sabemos. Eu sei em quem eu creio. Eu sei em que mensagem eu creio. Eu não tenho que ficar volúvel. Eu não tenho que ser guiado. Eu não sou um cego. Se você é cego, receba as vistas. Você tem que caminhar por si próprio. Você tem que fazer sua própria escolha. Isso é o que nós temos na Bíblia. O pecado entrou, foi pecado das próprias pessoas, foi da Eva, foi do Adão, não foi de Deus. Deus sabia que ia acontecer. Mas Deus avisou, não faça isso. Faça isso. Mas eles não fazem o que Deus manda. Eles fizeram sua própria escolha e comeram do fruto, pagaram o preço, e nós estamos até hoje morrendo. Porque o homem comeu do fruto, a mulher comeu do fruto. E aí viemos nós, que somos o resultado do fruto. Os filhos são o resultado do fruto que se comeu. E a religião, se a pessoa não sabe escolher a verdadeira religião, mas não tem religião verdadeira. O profeta sempre mostra isso, que essa ligação quer dizer uma religião. Você está ligado com Deus, está ligado com a palavra. A religião verdadeira é a palavra feito carne em você. Se decide, sabe. O filho tinha tanta segurança que ele estava morrendo. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Orou 2 vezes, na terceira ele já resolveu. Se não for possível passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Bebeu o cálice, bebeu a morte por mim e por você, porque tinha que morrer, certo? O Filho de Deus tinha que morrer. Se não morre, eu não posso ser salvo. Tinha que ter alguém santo para morrer no meu lugar. Tinha que ter alguém que o Pai aceitasse. E o Pai não aceitou um filho à parte dele. O Pai aceitou o corpo dele, que era o filho, era o corpo do próprio Pai. Ele aceitou aquele corpo morrer. Quem me salvou foi o próprio Deus. Quem te salvou foi o próprio Deus. Então não é outro. O filho morreu e Deus levou a honra. O filho morreu para me salvar, o Pai que levou a honra. Não. O filho que morreu é porque é o corpo do Pai. Por isso que o Pai leva a honra. Porque Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Mas se o filho morresse e o Pai levasse a honra, o Pai é meu Salvador. Mas quem foi que morreu? Foi outra pessoa? Foi o filho que morreu? Que não é igual ao Pai? Que não é o corpo do Pai? Que não é a revelação do Pai? Então estaria errado. Por isso nós somos salvos pelo sangue de Deus. Amém. Bom, eu tenho que mexer com isso porque preciso chegar cada vez mais perto. Eu estava pensando que tem mulher que envergonha o homem. Lendo aqui a Bíblia, tem 2 mulheres aqui que envergonham os homens. Ela decidiu. Vamos falar bem das mulheres hoje? Ela decidiu. Desde a primeira oração que foi feita na beira da fonte, que ela aceitou ir casar com o filho do senhor Abraão, que era o Isaque, ela teve uma decisão. Ela aceitou ali. Depois, a mãe e o irmão quis que ficasse mais 10 dias. Fica mais 10 dias aqui conosco. Não vai agora não. Aí o mensageiro diz: olha,
Deus já me abençoou no meu caminho. E eu não posso ficar mais. Bom, então vamos chamar a moça, a donzela, porque é ela quem decide. E casar com um rapaz que ela nunca viu. É parente. Naquele tempo era parente que casava, eram primos. Mas casar com ela nunca tinha visto. Ouviu falar. E agora tinha que casar entre parentes para poder permanecer o sangue, para não ficar misturando sangue de outras nações, tinha que estar só dentro daquele sangue. É por isso que a Bíblia vem depois e diz que crentes têm que casar com crente, não com incrédulo. Mas muitas vezes eles não arrumam casamento na igreja, já parte para o mundo e vai casar com incrédulo. Vocês põem em dificuldade até os filhos que vão ser gerados. Tem problema até nisso, porque é crente casando com incrédulo. O tipo de filho que vai gerar. Hoje crente casa com crente. Quando nascem os filhos, ele já não quer Deus. Os filhos vêm, você peleja para eles ir para a igreja, enquanto você pode carregá-los, levá-los, eles estão indo. Chega o tempo da decisão deles. Você não quer saber mais de Deus. Agora pensa bem se você faz um casamento, uma união com gente que não é crente. Já sabe que antes já não vai dar certo. Pelo menos quando você une crente com crente, pelo menos você sabe que está cumprindo a Bíblia. E tem que ser crente com crente, mas quem você sabe que funciona. Porque tem crente na igreja também, que não adianta nada. Está na igreja só para encher os bancos. Mas aqui vem você vai, moça, donzela, vem cá, olha aqui. Ela tem que responder. Se ela responder, o papai não entra no meio, a mamãe, o irmão. Não, vamos chamar a donzela. Chama a donzela. E disseram, chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? Ela respondeu, eu vou pensar. Não, irei. Ela não ia pensar mais. Irei. É uma decisão que a pessoa faz. Agora você sabe, você decide no casamento, o que der lá na frente você engole. Dá muito problema lá na frente. Você tem que ter carcaça, honradez. E a mesma coisa é a fé. Você decide a uma fé. E se você sabe que essa fé não é a fé verdadeira, largue dela. A única coisa que você pode largar é casar com outra, é mais fácil. É a fé. Você pega uma fé errada, larga da fé errada e casa com a fé certa. Mas se você tem um casamento errado, você não pode largar para casar com outro. E sempre os que querem largar, a maioria das vezes, está errado. Eles não querem carregar a cruz. E é hora de tomar força agora. Eu decidi. Vou levar isso até o fim. Vamos. Não tem ninguém que possa atrapalhar aquilo ali. Então, é uma decisão. E a fé, esse é um problema. Se a pessoa hoje decide errado, se a pessoa hoje decide crer no profeta e crer de uma forma errada, como que você vai? Como você tem estômago para frequentar um ambiente religioso onde crê que o William Branham vai ressuscitar para revelar trovões quando você sabe que o William Branham já revelou? Como você tem estômago para isso? Falta de decisão. Como você tem estômago para estar numa igreja, escutar pregação, ficar escutando pregação por causa da mulher, por causa do marido, por causa de filhos, escutando a coisa errada, sabendo, você mesmo sabendo que não é daquele jeito. São pessoas pior do que Rebeca. Rebeca era uma mulher, uma donzela, uma moça, mas ela tinha capacidade de fazer uma decisão. Tem gente, muitas vezes nós velhos, careca, e não temos condição de fazer uma decisão. Se a mulher arrepia,
a gente já fica parecendo Sansão nos braços dela. Falta de decisão. As pessoas precisam aprender. É um ato e efeito de decidir. Cadê o ato? Cadê o efeito? Você vai aguardar, algo vai acontecer. Se você faz uma decisão, você tem que saber que vai ter um efeito essa decisão. Você está fazendo um ato correto. E principalmente na fé. Mas como que você consegue ir na igreja, escutar, falar que Deus é dois, o Pai e o Filho, e depois diz que os dois são um? É igual aos trinitários. Como você consegue escutar esse tipo de mensagem e não ter uma decisão e pensar em arrebatamento? Como você tem uma decisão para uma coisa errada? Depois de estar lá pensando, sabendo que isso é duvidoso. Eu não posso ficar assim, não posso ter essa fé duvidosa. Eu tenho que ter uma fé sadia, correta. Faça como Rebeca. Rebeca era melhor do que muitos de nós homens. Eu irei. Não, eu vou ver. Meu irmão não quer? Mamãe só está querendo que eu fique mais 10 dias. O mensageiro, eu vou ver. Não, mamãe só vai ficar com a vontade. Que eu fique aqui mais 10 dias nessa igreja da mensagem que prega errado. A senhora vai ficar com vontade que eu fique mais 10 dias, estou saindo. Irmão, você vai ficar com vontade que eu fique aqui, mas eu vou sair. Isso serve para os de fora, mas serve para nós os de dentro também. Ou você pensa que não? Não é servir só lá para os de fora. Isso é para aqueles de fora, vocês têm que sair de lá, vocês têm que largar dessas fé erradas. Mas se você está aqui e acha que a fé está errada, tem que largar dessa também. Se a igreja está vazia, para ficar mais ainda. Mas você tem que fazer sua decisão. Coisa melhor que ter gente e sossegado. Vem para a igreja sossegado. Problema? Todo mundo tem. Mas eu já fiz minha decisão. Você tem que saber, fez a decisão, enfrenta o problema, não seja pior do que a Rebeca, não. A Rebeca dizia, irei. Tem mulher que diz, eu vou ver com o Mané. Se ele for, que mané. Eu vou ver com a Marieta. Não, é você, Deus está chamando você. Você para, você escuta, você diz, isso é verdade. Aí vai perguntar para os outros. Você não encontra um sacerdote certo, mesmo como estava o sacerdote Eli, com filhos errados, e ele estava certo na resposta que ele deu para Samuel. Mas ele deu várias respostas para Samuel erradas. Porque Samuel ouviu a voz de Deus e corria no Eli, corria no sacerdote, corria no pastor. Tu me chamaste? Não, eu não te chamei. Vai dormir, menino, vai dormir. A segunda vez, ouviu a voz de Deus, Samuel. Talvez Deus está chamando nós aqui na terceira puxada, Osmar. Aí eu corro, em Goiânia, foi tu que me chamaste? Corre para Chapecó, é tu que me chamaste? Corre para Joinville, é tu que me chamaste? Vai para Brasília, é tu que me chamaste? Não, foi eu que te chamei, não. Pode dormir. Até que Eli viu, não vai adiantar, estou mandando esse menino dormir, mas eu tenho que falar para ele certo, porque ele tem que fazer uma decisão. Já é menino, mas tem que fazer uma decisão. Então, menino, na hora que você ouvir a voz outra vez, vai dormir. Mas na hora que você ouvir outra vez, se chamar o seu nome, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve.
Agora sim, agora o sacerdote prestou. Aí o pastor prestou. O pastor entendeu que era Deus que estava chamando. Mas se você ouvir a voz de Deus escutando um CD que o Cordeiro saiu do trono, você vai perguntar para esses pastores aí, eles vão mandar você dormir. Vai dormir. E você vai ficar dormindo o resto da vida. Porque cada vez que ele chegar, ele vai falar, vai dormir. Como Eli falou. Mas eles nunca vão dizer, fala, Senhor. Se você ouviu, se você viu que é verdade, alguma coisa tocou em você, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eles não têm orientação desta para dar. Porque eles nunca ouviram a voz de Deus. E a voz de Deus é os selos revelados. A voz de Deus são os trovões, que é a voz de Deus. Mas está dentro dos selos. Eles nunca ouviram. Se nunca ouviram, não tem direção para os seus membros. E você vai ver um Samuel que saiu de dentro de um lar, que era ministro, ter que voltar mais tarde e pregar contra Eli. Contra o que estava acontecendo dentro da sua casa. Era o lar que precisava ouvir. Era o Samuel. Agora, muitas vezes, você tem um problema na sua casa, quer corrigir a casa dos outros. Vamos largar de mão. Hoje, se nós fosse que nem o Eli, com aqueles problemas que ele estava tendo, e Deus, então, veio e falou duramente através do menino. Agora nós podemos escutar o que for. Não paramos para aprender. É Deus que está ensinando. É a palavra que está nos exortando. Rebeca decidiu. Tem aquela outra que decidiu que você sabe. Ruth decidiu. A sogra falou para ela, você volta para casa do seu pai, volta para a Assembleia, para a Batista, para a Dualidade, para a Trindade, você volta para lá porque, olha, agora acabou, não tem jeito. Se eu tivesse um marido e tivesse um filho, vocês ainda iam esperar, porque naquele tempo tinha que esperar crescer para casar. Eu falei, não, isso angustiou até a Noemi. Ela falou, não. Para começar, não penso em casar mais. Vocês iam esperar? Não, volta para a sua casa. Olha, uma fez a decisão, o irmão Brando disse que Orfa fez a decisão, beijou a sogra, tchauzinho. Vou voltar para a minha igreja, vou voltar para a dualidade, para a trindade e assim por diante. Estava nessa condição, mas a Ruth encontrou a mesma coisa. Bom, nós temos aqui, seria bom ler para ajudar, né? Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. É o livro de Ruth, capítulo 1, verso 14 em diante. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe. É que as pessoas, elas saem da ressurreição isolada, depois volta para a ressurreição isolada ainda. Elas são semente do mal. Elas são semente do erro, são semente da interpretação. Elas não conseguem se livrar do fardo, da falsa crença. Não conseguem se livrar. É como as pessoas que vêm para a igreja e não conseguem se livrar do cigarro. Elas vêm, fazem uma decisão, daqui a pouco estão fumando, estão bebendo, estão adulterando. Elas não conseguem. Então, tem que fazer uma decisão, faça da forma correta, tenha revelação. Deixa os outros descansados. Sabe o que fez aquilo com Noemi? Ela teve descanso de ter uma
uma nora como essa daí vale a pena. E também ter uma nora como a órfã vale a pena. Ela decidiu, já foi embora, já sumiu. Já voltou para seus deuses também, amém. Porque agora eu estou retornando para Belém. Ela estava retornando para Belém. E agora não vai adiantar levar essas moças, mas a outra se apegou a ela e diz, eu não vou te deixar. Eu não te deixo. Agora, ter gente que faz decisão, procura homens na Bíblia para fazer decisão, uma decisão tão forte dessa. Você tem lá o Sadraque, Mesaque, Abednego na fé. Você tem o Daniel na fé. Agora encontra umas mulheres dessas daqui. Que mulher não tem privilégio. Agora chega numa hora dessa, olha o privilégio dela, fez uma decisão, ela que decidiu, ela que diz, eu vou tomar meu rumo sim, e eu não vou te deixar, vou ficar contigo. Uma decisão dessa aqui vale a pena. Porém disse Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor. Isso é pesado. Outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Se eu largar de ti, se eu fugir de ti, minha sogra. Você gostava da sogra. Se eu fugir de ti, se eu fizer outra coisa contrariando o que eu estou tendo uma decisão agora, era como ter um castigo sobre ela. Escuta, me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa me não seja, que não seja a morte, me separar de ti. Isso é decisão como de casamento, até que a morte separe. Ela fez uma decisão para seguir a sogra. Você tem que fazer uma decisão para seguir a Deus. A moça fez uma decisão para seguir a sogra. E ela era de deuses errados. Ela diz, não, o seu Deus vai ser o meu Deus agora. Eu crio em Santíssima Trindade, eu crio em dualidade, mas agora o seu Deus é o meu Deus. Vamos pensar nisso. O seu povo é o meu povo. Ela era de povo idólatra, diferente de não, agora o seu povo é o meu povo. Eu não vou voltar para papai, para mamãe, para irmãos. Não, eu faço a minha decisão. Então uma mulher dessa envergonha qualquer um. E o irmão Branco tomou Ruth para dizer que ela é o tipo do verdadeiro crente que decide. Faz a decisão certa. Depois que você fez a decisão certa, aí você vai descansar. Ruth descansou. Tem que fazer a decisão. A maioria não faz a decisão correta. Você toma Mateus capítulo 8, verso 18, e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a banda da além. E aproximando-se dele, um escriba disse, mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Jesus de vez em quando põe um empecilho na frente dos outros. Você podia, oh, glória a Deus, um escriba, ó, escriba, vem cá, ó, eu preciso de um escriba, vem cá. Jesus olhou para ele e disse, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus deve ter notado, esse rapaz querem me seguir pensando que eu tenho alguma coisa. Eu já vou falar para ele que eu não tenho nem casa para morar, porque já vai voltar daqui mesmo. Tem hora que é assim. Olha, já chegou outro. Outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Quer dizer, Jesus pega, chama ele, e ele começa a pôr um empecilho. Meu pai morreu. Eu não vou poder te seguir agora porque meu pai morreu. Não vou nem falar. Eu não fui na reunião porque eu fui na festa. Meu pai morreu. Olha aqui, meu pai morreu. Permita-me ir sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos.
Você encontra certas coisas que as pessoas têm que fazer decisão tão terrível. Eu não posso agora nem sepultar meu pai. Alguém podia pensar, mas isso daí é Deus, isso é homem de Deus? O seu pai foi que sofreu para te gerar. Agora você chegou para ele e falou, eu tenho que sepultar meu pai. Diz, deixa os mortos sepultar seus mortos. O único eleito daquela casa era o rapaz. O resto tudo era morto para Jesus. Tudo era morto. Deixa os mortos, quer dizer, deixa os demais de sua família, que são todos mortos, sepultar os seus mortos. Você, que é vivo, vem e me segue. Eu acho que você pensa que os outros são eleitos, não são. Os outros são tudo mortos. E aí você quer fazer, eu tenho que fazer alguma coisa para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão. E Jesus diz, deixa os mortos sepultar seus mortos. É uma decisão terrível que o homem tem que fazer na hora dessa. Ele não poder nem sepultar o pai. Isso foi no tempo de Jesus. Se você vier falar hoje, vai, irmão, vai. Aí você vai lá, sepulta o pai e talvez nunca mais volta. Ah, Deus não curou meu pai, então com Jesus é diferente. Seu pai morreu, deixa os mortos sepultar ele. Como que deixa os mortos sepultar seus mortos, irmão? Como é que deixa os mortos? Eram pessoas vivas que tinham-se como vivas, mas para Jesus eram todos mortos. Só esse discípulo que era vivo. Então nós queremos todo mundo, e é só nós. Queremos mais na família, e é só um. Estou tomando isso aqui, ó. Agora me diga que é errado. Jesus chamou o resto de morto. O pai dele era defunto, e os que iam sepultar o pai dele também era defunto, e os que estavam chorando pelo pai dele era defunto, e se ele tivesse mãe também era defunto, os irmãos dele também eram defuntos, os tios dele eram defuntos. Deixa os mortos sepultar seus mortos. Vem você e segue-me. Se você vivesse nos dias de Jesus, o que você faria? O que faria Jesus em seus passos? Amém. Eu acho que eu nem marquei o outro que eu queria aqui. Acabei não marcando. Será que não marquei? 10:37 de São Mateus. 10:37. Bom, deixa eu ler desde o 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Agora, seguir um homem desse já não é fácil. Você tem que seguir um homem carismático, um homem bom, que só veio fazer o bem, que veio trazer paz. E Jesus já chegou dizendo, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Você tem que saber que crer em Jesus, tem um monte dentro de casa que vai ficar contra você, tudo morto. É defunto sepultando defunto. É morto sepultando morto. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. Isso não é trabalho que eu faço. Jesus falou que ele veio fazer isso. Agora ele não veio fazer por maldade, ele veio fazer por decisão. De escolha, você escolheu, eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. Quer dizer, é o filho contra o pai. E ele mesmo pregou que nos últimos dias teria pai contra filho, filho contra pai. E lá no início, ele já veio trazer isso. Isso quer dizer, quando você aceita a Deus, aceita a palavra, essas coisas, quem não aceita, isso vai ficar contra você. Quando você aceita que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, revelou os 7 selos, 7 trovões, revelou um novo nome, você vai ter que encontrar os mortos dentro de casa, os defuntos, os que sepultam mortos. Você vai ter que encontrá-los ali, pondo obstáculo em você crer, em ter aquela fé, ou você já com o coração macio, mole, já se dobra para os defuntos também. Mas pastor, você falou que é defunto, mas minha mulher, filho, minha mulher é um anjo. Jesus chamou ela de defunto, se ela não aceita a palavra, é defunto. E se você ficar com dó dela, defunto vai sepultar ela também. É defunto sepultando defunto. Mas você vem e segue-me, diz o Senhor. As mensagens de Jesus parecia revolucionária, uma mensagem dessa.
Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Então você tem essas coisas, vai falar, aí foi Jesus que pôs. Não, muitas vezes a nora contra a sogra que está lá, porque são problemas carnais dela mesmo. Não é problema de fé. E Jesus faz isso aqui quando você faz a sua decisão. Quando você escolhe a Deus, escolhe sua palavra, então se a nora tem problema, fica com problema com a sogra, ou a sogra com a nora, ou o pai com o filho com o pai, vai ficar. Mas a decisão é por causa da decisão que você fez. Não é que Jesus foi lá e fermentou na sua casa e deu problema para vocês, não. Esses são os problemas que vocês fazem dentro de casa. Briga nora com sogra, sogra com nora e assim por diante. Esse é problema vosso. Mas quando Jesus diz que faz uma dissensão dessa, é porque a nora pode aceitar a palavra e a sogra não, e aí fica um problema dentro daquela casa. Ou a sogra aceita e a nora não, há um problema dentro daquela casa. Amém? Se eu cheguei de viagem agora, está tudo bem. Certo? E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Eu já põe que os outros que é inimigo. O inimigo está dentro de casa. O inimigo é familiar. É o pai que não quer que você segue a Deus, é a esposa que não quer que você decide para com Deus, é o marido que não quer que você decide para com Deus. O seu inimigo está dentro de casa. São seus pais que não querem que você serve a Deus. Seus inimigos estão dentro de casa. São os filhos atrapalhando os pais. Os inimigos estão dentro de casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus pegou o principal assim, pai e mãe. Mais do que ele. Se ama pai e mãe mais do que ele não é digno. Jesus não falou nem de esposa aqui, de marido. Nem falou. Aqui já está, pelo menos esse pedacinho, aqui, esse versículo aqui. Quem ama o pai ou a mãe, e vai na Bíblia. A Bíblia está dizendo, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue os seus dias, que o Senhor teu Deus te dá na terra. Por que ele está falando desse jeito? Quem ama o pai ou a mãe, parece que não é para amar pai e mãe. É porque na hora de fazer uma decisão, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, não tem marido, não tem mulher, não tem pastor, não tem igreja. É você quem faz a sua decisão. Eu estou me decidindo. Deus gosta de gente assim, que faz sua decisão, enfrenta o problema. E quando você, para mostrar que você é um homem verdadeiro mesmo, uma mulher, quando você fizer uma decisão para casar, aguenta carregar essa coisa até o final. Você pensa que essa moça é maneirinha? Você pega 5 quilos de arroz agora, fica com ele no braço e caminha 1 quilômetro. Já está com vontade de entregar para o pai. Essa menina pesava 5 quilos, mas agora já não estou aguentando mais. Já está com vontade de entregar para o pai. Casamento, isso daí você pensa que é o quê? Você pega esse homem, esse rapazinho, ele é bonitinho, olha o cabelinho caído na testa, olha aí. Ele é uma gracinha. E tem hora que elas gostam até daqueles de brinquinho. Olha o brinquinho dele. Tem hora que não aguenta carregar eles uma semana. Uma semana. Pensa que vai ficar tudo uma boa. É beijos e abraços. Não, vai ter problema na vida. Vai ter problema. Vai ter luta. Mas não escuta. Quando são jovens, não escuta de jeito nenhum. Eu tenho que terminar. Tenho que terminar com esse versículo agora, 37, capítulo 10 de Mateus, verso 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Agora, tomar a cruz é tomar uma cruz que você escolheu. Quer dizer, uma fé que você escolheu, um casamento que você escolheu. E tomar essa cruz e seguir a Cristo, ir até o fim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Amém.
E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Terminar com a mensagem que fica bom, né? O rapto 76. Vamos falar com membros de igreja, vamos falar com gente que não sabe decidir, falar com gente que escuta a verdade e não tem capacidade para fazer sua decisão. 76, o rapto, é tradução de Goiânia. Veja o mundo, tudo está numa condição sodomita. Veja a condição tão pervertida das pessoas, suas mentes estão pervertidas, não sabe o que é a decência. Veja a abundância de malfeitores e homossexuais, etc. Veja o alvoroço da indecência e imundície entre as mulheres. E não somente isso, porém logo você diz, isso são os metodistas, são os pentecostais também, são todos juntos, são os da mensagem também. Se organizaram tudo igual a eles mesmos. Veja a quantidade de homens que em vez de tomar a palavra de Deus, tomam a tradição, quer dizer, não sabe decidir. Ao invés de tomar a palavra de Deus, que sabe que nesse tempo cumpriu a revelação dos trovões, dos selos, Deus tem um novo nome e já está tudo mostrado, eles ainda fazem uma decisão ou ficam envolvidos em ouvir coisas que o irmão Branham vai ressuscitar para fazer quando já está feito. Quando é que essas pessoas têm capacidade de fazer uma decisão na vida? Quando que elas vão aprender a fazer uma decisão? Deveriam se envergonhar de chamar Ruth perto de si, homem, e dizer, eu me envergonho mesmo. Você sabe fazer decisão? Vem cá, Rebeca, você sabe fazer decisão, você foi rápida. E eu tenho que ficar a vida inteira perguntando para pastor, perguntando para marido, perguntando para mulher, perguntando para este e aquele. Não tem capacidade de fazer uma decisão, tomar sua cruz, servir a Jesus, como o irmão Branham está dizendo aqui. Veja a quantidade de homens que em vez de tomarem a palavra de Deus, tomam a tradição, uma denominação e ficam com isso, em vez de saírem de tais coisas. Já deviam ter saído a tempo. A coisa está errada, está vendo que está errado? Você já comprovou pela mensagem do profeta, pela Bíblia, de que a crença de ressurreição isolada está errada? Você já comprovou pela mensagem do irmão Branham e pela Bíblia que a crença da dualidade que eles estão pregando aí está errada? Como que você tem paciência de parar e ouvir essas coisas ainda? É o que o irmão Branham disse. Eles ficam com isso, eles ficam com a denominação, em vez de sair de tais coisas, não tem capacidade de decidir. Ah, um companheirismo, eu estou no companheirismo. Jesus falou para um homem só, que queria sepultar o pai, quanto mais você, que ainda está esperando sepultar seu pastor ainda. Sepultar uma igreja, para você ficar sossegado. Você é guiado pelos outros, é um defunto guiado por outros. Será que não há eleição em cada um de nós? A eleição faz você escolher, você decidir. Isso aqui é ter vida. Coisas, quando vêm a Deus manifestarem perfeitamente. Eu pergunto, você ainda não viu Deus manifestar perfeitamente na abertura dos selos, saindo do trono, revelando os trovões? Você ainda não viu Deus manifestado aí? E o sétimo anjo estava na terra no tempo da sua vinda, conforme a própria mensagem do profeta diz. O sétimo anjo estava na terra no tempo da sua vinda. Eles estão esperando o sétimo anjo estar na terra ainda, lá para frente, quando foi lá atrás. Já aconteceu, e eles estão esperando para um futuro, quando isso já está no passado. Eles estão esperando trovões para o futuro, quando está no passado. Eles estão esperando terceira puxada para o futuro, quando está no passado. Eles estão esperando um novo nome para o futuro, quando está no passado. Não fazem a decisão, mesmo ouvindo, lendo a mensagem, lendo a Bíblia e vendo que tais doutrinas não podem nem chegar perto da Bíblia, que elas pegam fogo. E vocês ainda param e adoram e ouvem e bajulam tais coisas, ainda perde tempo de estudar tais doutrinas. A razão disso é que estão cegos e não podem ver. E diz o irmão Branham, e nunca o verão.
Tem hora que você pode achar que eu prego forte, mas Jesus pregou mais forte que eu. Talvez eu quebre o galho e você fala, vou sepultar meu pai. Oh, sim, nós vamos orar por você. Jesus falou, deixa os mortos sepultar seus mortos. O pai dele não era da reunião, o pai dele não era discípulo dele. E por não ser discípulo de Jesus, ele falou, deixa os mortos sepultar seus mortos. Muitas vezes nós ficamos agarrados nos outros. Nunca tomamos uma decisão. É hora de tomar decisão. Eu tenho tomado uma decisão de ficar com essa mensagem. Eu sei que ela é verdade. Eu sei que o Cordeiro saiu do trono. Eu sei que o último eleito já entrou. Eu sei que Deus tem um novo nome, HM, Brana. Deus tem um novo nome. Eu sei que Ele tem. Eu sei que isso aconteceu na abertura dos selos. Eu sei que foi quando Deus desceu do céu sobre o monte pôr do sol e depois desceu no profeta e pisou no mar e na terra. Eu sei que isso já aconteceu. Eu não tenho que ter preocupação. Eu sei que isso é verdade. Eu já fiz minha decisão. Você faz a sua decisão. E não me diga que ninguém te atrapalhe. Porque ninguém atrapalha o eleito. E qualquer pessoa que estiver no caminho do eleito atrapalhando, Deus tira do caminho. E você sabe como é que Deus tira. Deus tira do caminho. Que para ele, aquela pessoa já é morta. Deus tira do caminho. Então não me diga que ninguém te atrapalhe. Seja até bom para a sua família. Se você falar que o marido atrapalha, talvez alguém já vai sair daqui com esse pensamento, é esse daí que eu estou querendo mesmo. Se falar que o marido atrapalha, ele morre. Não fala não. Ninguém te atrapalha. Esse marido, por mais ruim que ele seja, ele serve para poder polir você. Pastor, mas é assim mesmo. Você pensa que para tirar a crosta, seja do diamante, do ouro, é fogo, filho, é fogo. Você canta fino. Não é pensar que é tudo uma facilidade, né? Essas pessoas foram postas assim. E muitas vezes membros na igreja foram postos para isso também. Foram postos para poder dar uma polida no pastor. Né? Postos para isso. Quem disse que você manda eles embora? Jesus nunca mandou um membro embora. Nem Judas ele mandou embora. Mas se tem alguma coisa em nosso meio, na nossa fé, o que nós temos que fazer, simplesmente é ajeitar. Ninguém me atrapalha. Mas não é seu pai, não? Não, meu pai não me atrapalha. Sua mãe também não. E o marido também não. E os filhos? Então por que você está desse jeito? Alguém deve estar te atrapalhando. Agora o problema é, talvez você fale assim, é o pastor que me atrapalha. Doidinho o pastor morrer. É o pastor que me atrapalha. E assim, é o marido que me atrapalha, é a mulher que me atrapalha. Não, diga assim, eu atrapalho a mim mesmo. Eu não tenho capacidade de escolha. Isso está mostrando que eu sou mau. Meu QI é muito fraco. E não tem nenhum de nós aqui que tem o QI baixo. Você pode ver cada um de nós conversar, quer ser isso, quer ser aquilo. Isso é tudo QI alto. Certo? Mas quando você encontra um do QI, quociente de inteligência baixo, ele nem pensa em ser nada. Eles não pensam em ser nada. Eles não têm condição de pensar, de arrazoar. Eles não têm condição, porque o QI é muito baixo. Mas nós temos um QI alto. Eu faço isso, eu faço aquilo. Então você vai ver se eu faço ou não. É o QI alto. Você tem. Então por que não temos capacidade de escolha? Se você quer ver meu trabalho, olha meu trabalho aqui. Eu faço isso, faço aquilo outro. Então é um QI alto. É um quociente de inteligência graduado que a gente tem. E por que não faz uma decisão certa e caminha em cima daquela decisão e diz, eu vou até o final, isso aqui eu creio, é verdade. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de crer na sua palavra e saber que ainda que ela fere cada um de nós, Pai, tem dia que a gente vai para casa talvez manquejando. Mas não quer dizer que o Senhor nos rejeitou. O Senhor simplesmente deu um jeitinho de secar o nervo da perna direita, né? O Senhor fez foi isso, para que possamos então entender que é mancando que o Senhor quer, mas com um novo nome, mudado, já tudo diferente.
Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. Obrigado pelo que o Senhor tem dado, pelo que o Senhor tem feito por nós, pela sua palavra. Amém, Jesus. Amém.